Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Você sabia que a área incendiada em Mato Grosso, nesse ano de 2021, que ainda não terminou o ano, já é quase 5 vezes o tamanho de São Paulo? Essa notícia é uma notícia muito triste que nós estamos vivendo nessa época de secas, de queimadas. Já foram mais de 740 mil hectares de áreas atingidas por incêndios florestais nesse ano. E existe uma instituição que há 30 anos trabalha em Mato Grosso, não apenas no combate às queimadas, aos incêndios, mas também junto às comunidades extrativistas, comunidades indígenas, comunidades no norte de Mato Grosso, na Amazônia mato-grossense, no Pantanal. Hoje o nosso convidado para falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Centro Vida é o diretor executivo do ICV, Renato Farias. Renato, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. A gente sabe que o ICV, para quem não conhece, quem está fora aqui de Mato Grosso, o ICV é uma instituição não governamental que está há 30 anos em Mato Grosso, né? Então, eu queria que você, de início, apresentasse para nós o ICV. A gente mostrou esse dado aqui, gente, está noticiado no site do Instituto, e nesse momento, uma grande preocupação, mas vocês têm vários campos de trabalho, né? Conta um pouco para a gente o que é o ICV, Renato. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui no RD News, participando desse espaço, um espaço tão assistido, e chega a tantas pessoas aqui no nosso estado e fora dele. Pois é, o ICV é uma instituição que já está há 30 anos aqui no Mato Grosso. A nossa história, inclusive, passa muito por essa notícia que você acabou de dar. A gente veio aqui para o norte de Mato Grosso justamente no final da década de 90, 2000, que estava no auge do desmatamento. Uma instituição que já nasceu em função das questões socioambientais no estado. Veio para cá justamente nesse período trabalhando com o programa Fogo, naquele momento onde, no período de agosto e setembro, você não conseguia os voos eram cancelados aqui na região. Eu acho que quem está no Mato Grosso há mais tempo lembra de como é que foi o período naquele período. E, infelizmente, agora, novamente, nós estamos num cenário bem complexo, né? Em função de toda a seca que está dando, em função de grandes extensões de queimada que estão acontecendo no nosso estado, e isso, obviamente, atinge e preocupa não só as instituições não governamentais, mas principalmente aquelas pessoas que vivem da terra, né, e vivem para a terra e vivem produzindo. Acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem, e a história do ICV é justamente cuidar e estar trabalhando e procurar soluções para que esse cenário não se repita e que, quando ele ocorra, sejam por questões naturais ou seja por questões de seres humanos, que ele consiga fazer o mínimo impacto possível. Esse é o nosso trabalho. O ano passado, a gente viu aí noticiado no mundo todo o incêndio que atingiu o Pantanal mato-grossense, né? Conta um pouquinho como é que foi o trabalho, a parceria que vocês fizeram, porque a gente sabe que na verdade, foram muitos braços, muitas organizações, muitas instituições que se uniram para tentar minimizar os prejuízos, que foram muitos e graves. Como é que foi esse trabalho do ICV nesse caso específico, Renato? Então, o ICV, nós estávamos, inclusive, naquele momento, uma atuação bastante forte aqui na região norte e noroeste de Mato Grosso. A gente foi chamado, assim, como se fosse um chamado para um auxílio na região do Pantanal, muito pela nossa, inicialmente, capacidade técnica de mensurar a extensão desse desmatamento, mas talvez no primeiro enfronte direto, o apoio às comunidades que estavam em constante ameaça naquele arranjo. Então, nós fizemos quase fosse um grupo de apoio para essas organizações mais presentes, fizemos parcerias locais, colocamos nossos técnicos e pessoas mais próximos de Cuiabá para atender principalmente aqueles grupos mais vulneráveis, trabalhamos na mobilização de captação de recursos para que a gente conseguisse chegar até essas comunidades, fizemos o máximo possível para dar vazão a justamente esse momento que se encontrava o Pantanal, conseguimos colocar na mídia para conseguir fazer esse apoio para essas comunidades locais, mas principalmente a gente conseguiu fazer com que houvéssemos um movimento de mobilização diretamente para as comunidades que estavam ali atingidas. Eu acho que esse foi o nosso papel principal e um papel muito relevante também de dar visibilidade àquele momento que realmente foi muito grave no ano passado,
que nos preocupa novamente esse ano, obviamente. A gente viu noticiado no site de vocês o trabalho do SOS Filhas do Pantanal e do Cerrado, né? Mulheres indígenas, quilombolas, pantaneiras, que também se reuniram e aí vocês deram essa visibilidade também. Dentro dessas comunidades, o que você percebe que existe de maior necessidade? Vocês atendem, eu queria que você falasse um pouquinho também das comunidades que vocês atendem aí na região norte. Né? Para quem está nos assistindo, que está fora de Mato Grosso, eu estou em Cuiabá, que fica mais ou menos aí no centro do estado. O Renato tem Alta Floresta, que é a 700 quilômetros de Cuiabá, e tem comunidades sendo atendidas a mais de 900 quilômetros, né? Regiões aí que já está assim, é um outro bioma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas comunidades que vocês atendem, que tipo de assistência vocês prestam para elas, como é que é esse trabalho do ICV, Renato? Essa trajetória de 30 anos, Lídice, do trabalho da presença do ICV no Mato Grosso, mostrou a necessidade de proximidade de populações vulneráveis mesmo. E as populações vulneráveis estão muito em regiões, sejam florestas mais distantes, até mesmo próximos de cidades. Mas são comunidades com alta capacidade produtiva, mas com uma necessidade de receber um apoio na escala de produção, por exemplo. Então, um trabalho muito forte que nós temos desenvolvido já há décadas é de proximidade com a agricultura familiar, que é um setor crucial para a nossa economia local, que é um setor crucial para a sobrevivência de muitas e muitas famílias, mas que estão alocadas ou em região de assentamento, ou região distantes do centro, mesmo próximo do centro, de carência de infraestrutura básica, não só no sistema de produção, mas para comercialização também. Então, você vê nessa construção e nessa trajetória ali, se trabalha muito com o arranjo do ecossistema de produção à comercialização dos seus produtos. Isso se fez muito, muito forte e importante nesses últimos anos, seja naquele período da greve dos caminhoneiros, por exemplo, seja no período do momento especial e complicado que nós passamos com a pandemia, a força e a necessidade de uma produção local, mas dentro de um arranjo produtivo organizado, com assistência para esses grupos. E o ICV tem trabalhado com isso, trabalhado de forma muito forte. Nós já tivemos apoios externos, como, por exemplo, com o recurso do Fundo Amazônia, que nós conseguimos chegar e apoiar mais de 600 famílias aqui na região, distribuída em vários municípios, são 17 municípios aqui na região do Portal da Amazônia, muitos deles do ICV trabalha, e seja na região noroeste também. Então, nós trabalhamos nesse apoio de auxílio para uma melhor produção, mas também num olhar da porteira para dentro, que a gente fala, né, que é ajudar a arrumar esse sistema de produção, mas também da porteira para fora, ajudar essas associações cooperativas a melhorar a sua comercialização e fazer esse arranjo com os produtores. Mas nosso trabalho também vai além da agricultura familiar, também vai na pecuária. A gente, também há décadas, a gente percebeu a importância do sistema de produção agropecuária na região norte, noroeste do estado, que seja, e, ao mesmo tempo, a presença de técnicas distantes da realidade desses produtores. Então, o ICV nada mais fez do que foi aproximar essas técnicas por meio de parcerias por universidades, com a Embrapa, com a Unemat, com o FMT, com institutos como o Instituto, com o IFMT, com parceiros locais, empresas locais, e também trouxemos técnicas para junto a esses produtores rurais, onde você saía de uma produção de em média, uma cabeça hectare para 3, 4 cabeças de gado por hectare, dentro de princípios de boas práticas agropecuárias. Então, esse arranjo nosso de presença no local, Lídice, faz muita diferença e dá um apoio muito grande para essas comunidades, e também acho que esse é o papel, inclusive, do terceiro setor. E que se fez muito, e na nossa percepção, se fez muito mais importante ainda no momento de pandemia, como foi o que a gente passou agora, está passando agora. Aproveitando, então, a sua deixa, o que mudou no trabalho de vocês durante a pandemia? Porque a gente sabe que, na verdade, possivelmente, as comunidades tiveram mais dificuldades até, né? Como é que vocês conseguiram? Vocês conseguiram manter o trabalho? Que tipo de medidas vocês tiveram que tomar para acudir, digamos, as pessoas que estivessem passando por alguma necessidade, alguma família, enfim? Como é que foi 2020 para cá? Foram fases, sabe, Lídice? Teve, obviamente, o primeiro choque, assim, a primeira decisão institucional, né? A gente não pode parar. Acho que esse foi o ponto principal.
Quando eu citei que a gente trabalha com agricultores familiares, naquele primeiro momento de pandemia, inclusive, a grande maioria dessa agricultura familiar é o grupo de risco, são pessoas de idade. Então, não dava para parar o apoio. Então, nós tivemos que nos reinventar. Então, coisas que demorariam um pouco mais a chegar, por exemplo, como o próprio sistema de comunicação, a gente teve que agilizar. O WhatsApp entrou forte na linha, protocolos de proteção contra a Covid também foram muito fortes. O estabelecimento, nós assumimos a linha de frente, quer dizer, a gente fez de tudo para evitar que o produtor viesse até a cidade se expor e nos colocamos à frente dessa agenda. Então, o que nós fizemos, Lídice? A gente acabou assumindo procedimentos que às vezes os produtores tinham. Nós começamos a intermediar mais ainda a relação do produtor com o comércio e fizemos de tudo para ampliar, inclusive, a produção para abastecimento local, né? Então, nós fizemos parceria aqui com uma grande rede de supermercados, por exemplo, para fornecer os produtos locais, para que a renda do produtor não acabasse, mas também que a própria comunidade não deixasse de ser servida. Nós agora, inclusive, durante o processo, desenvolvemos produção de cestas de produção local para fornecimento até as casas dos consumidores. Aproximamos mais os consumidores da realidade, inclusive, desses produtores rurais. Então, ações como essa, passamos a fazer um contato mais direto com as comunidades por meio de internet também. Então, são ações, assim, se intensificaram, sabe? Se intensificaram bastante, Lídice, nesse processo. E acho que a gente foi sucesso, assim, graças a Deus, assim, a gente conseguiu fazer com que essas comunidades não ficassem desprovidas de orientação e nem de acompanhamento técnico e nem tivesse uma queda, obviamente, teve impacto, mas não um impacto tão maior do que deveria ter para esses grupos. Uhum. Esses produtos, né, que saem daí dessas comunidades, que estão aí na região norte, estão distantes não só daqui de Cuiabá, mas até do restante do Brasil, né? Para onde vão? Eles ficam dentro da economia local? Vocês já conseguiram, por exemplo, inserir algum produto para fora, talvez do estado, ou até exportar? Como é que é isso? Os projetos nossos, o Agricultura Familiar, eles têm dois grupos então a gente trabalha com diferentes cadeias produtivas, né? Tem uma de ciclo mais curto, que são, por exemplo, verduras e produtos mais frescos, assim, eles são comercializados em um ambiente mais próximo. Agora, por exemplo, já produtos do extrativismo, como castanha, que é na região noroeste, aí ele é exportado, é uma região de bastante valor agregado. O projeto nosso recente com o Fundo Amazônia, a gente conseguiu agora criar um processo de beneficiamento lá na região noroeste, que é o de beneficiamento de castanha. Então, com essas técnicas, você amplia a capacidade, a possibilidade de levar esses produtos para fora, sabe, Lídice? Então, há dois grupos. Então, e outra, a gente também temos trabalhado com a implantação de viveiros de cacau, que é um produto muito forte para a produção de chocolate vindo da Amazônia no futuro próximo. A gente trabalha com babaçu também. Então, há grupos diferentes de produtos e potencial para o atendimento local, regional ou nacional, né? Então, esse produto mais de extrativismo, com capacidade de beneficiamento, a gente consegue colocar fora do estado, consegue colocar no comércio externo. Produtos de ciclo mais curto, eles têm que ser feitos aqui e colocados no mercado local, né? Mas o importante, o mais legal da história são produtos de extrema qualidade, assim, frescos e entregues né? Por outro lado, também a própria questão da pecuária, uma pecuária implantada com boas práticas, que cuida das questões socioambientais, também a melhoria da qualidade do gado, e também é um gado que chega até os frigoríficos com uma qualidade melhor. E tudo isso sempre olhando por uma agenda de sustentabilidade, né? De manutenção, por exemplo, das nascentes, que é tão fundamental assim para dentro das nossas propriedades. Como é que é o trabalho específico? Eu queria que você desse um exemplo, por exemplo, dessa comunidade extrativista da castanha. Como é que eles fazem esse trabalho? É na mata mesmo que eles fazem a coleta, para as pessoas conseguirem imaginar, digamos, aí. Esse é um trabalho muito legal, assim, e muito gratificante as pessoas realmente conseguissem acompanhar. Talvez o principal deles, fica na região de Cotriguaçu, é um município de Cotriguaçu, é uma região do noroeste do estado de Mato Grosso. Cotriguaçu sintetiza bem o que é o noroeste. O noroeste talvez é o último
o maior bloco de conservação que a gente tem no estado de Mato Grosso. Então, passa de 70% de área de floresta nativa lá. E esse município tem praticamente 80% de mata nativa. Então, um grupo de coletores, já coletores lá da região mesmo, fizeram parceria com propriedades privadas. E eles vão para dentro da floresta em áreas chamadas de manejo florestal. O manejo, acho que não sei quando o público sabe, mas imagino que saiba, são sistemas de quadrantes dentro da floresta, onde você captura, retira árvores, medidas, acompanhadas em ciclos em 30 anos. Então, você cria um chamado talhão, um espaço, marca aquelas árvores, tira ela com o passar do tempo e vai para outras áreas. Então, o manejo, você utiliza uma área grande por muito tempo, tirando as árvores, né, que estão maduras, vamos dizer assim, para serem retiradas. E naquela região tem muitas castanheiras, assim, com uma produção de castanha muito grande. Essa da CCPAG, a Associação dos Coletores de Castanha do PA Juruena, naquela região toda lá, eles fazem essa parceria e eles têm um planejamento muito bem executado, assim, com trajes especiais para entrar na floresta, ranchos, mapeamento. O nosso projeto, por exemplo, levou para eles a agenda de utilização do GPS, que facilitou muito a chegada até essas árvores. Marcamos, e agora com essa tecnologia, né, com drones, você marca onde tá as árvores, chega até as árvores, identifica as árvores mãe, e eles coletam, e aí uma tecnologia muito especial, coletam uma percentagem da castanha que cai naquela região, embaixo dessas árvores. Então, inclusive, há um cuidado de deixar castanhas também para regeneração natural, né? Que, na verdade, a distribuição da castanha, não sei quanto vocês sabem, é feito por um animalzinho chamado cutia. Então, esse animalzinho vai lá e espalha ela no geral. E esses coletores que fazem esse processo de coletar, colocam perto da floresta e depois levam para a cidade para esse processo de beneficiamento. É um trabalho árduo, né? É um árduo, então às vezes as pessoas falam, nossa, 1 quilo de castanha é bastante caro, mas a retirada dela também não é fácil e a manutenção desse ambiente também não é fácil, né? Mas tem sido gratificante o resultado por parte desses coletores. Que bacana, eu acho que é muito importante a gente conhecer, porque você dá valor quando você conhece o trabalho que dá, o suor, a pesquisa que vem por trás, né? A gente tá ouvindo você contar, né, todo o trabalho do ICV, e eu queria assim que você relatasse um pouco para a gente quais são as maiores dificuldades que vocês encontram, porque a gente sabe que, como você mesmo falou, são comunidades, às vezes, agricultura familiar, comunidades que estão bastante distantes de tudo, muitos idosos, e às vezes não tem acesso, não tem iniciativa porque não tem conhecimento também, né? Que tipos de problemas, de conflitos vocês têm que enfrentar para ajudar, para contribuir com essas comunidades? A questão de recursos, como é que é a distribuição desses recursos públicos que têm que ir para essas comunidades, chegam até lá, vocês acompanham, fiscalizam? Queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, Renato, porque a gente, às vezes, também não faz ideia dessas dificuldades burocráticas que, às vezes, vocês têm que enfrentar para conseguir um mínimo para ajudar, para avançar aí numa região tão distante, né, no nosso estado. Eu acho que é uma pergunta bem significativa, assim, até para conhecimento das pessoas, como é que, por exemplo, a captação de recursos por uma chamada ONG, né, ou Organização do Terceiro Setor. A gente consegue captar, por exemplo, o ICV não tem recursos públicos internos, a gente não tem captação de recursos públicos. A nossa captação para fazer processos de ajuda a grupos ou de apoio a esses grupos é feito por meio de editais, né, que você tem concorrendo de editais distribuídos aí, seja nacionais ou internacionais, ou de doações também por parte de instituições que reconhecem no ICV um bom vetor de trabalho até esses locais. Então, tipo, não é fácil captar recursos, nunca é fácil, e nunca é fácil também manter, e o custo de você manter equipes trabalhando no chão também não é barato, nunca é, né? E, ao mesmo tempo, você encontra comunidades ou grupos a serem apoiados, como você falou, com um problema ou com desafios estabelecidos há décadas, né? Tipo, a Amazônia em si, viver na Amazônia, viver da produção nunca é fácil.
Então, Lídice, o arranjo nosso de apoio com esses grupos, do grau de dificuldade, está na própria operacionalização das agendas, né? Hoje, digo para você que não é que não esteja difícil, mas está mais fácil do que anteriormente. É mais fácil no sentido de nós estamos piramidando a experiência que nós tivemos ao longo das últimas décadas, né? Então, hoje o ICV já compreende a importância de um trabalho do ecossistema completo. Então, quando a gente tem captação de algum recurso que vamos até esses grupos, a gente já tem uma experiência prévia que faz com que os resultados cheguem em alguma escala, em forma de um pouco mais rápido. Agora, é sempre desafiador. É desafiador porque os grupos vulneráveis têm mais dificuldade de obter informação, de acessar informação e, ao mesmo tempo, de colocar essa sua produção, que seja numa gôndola de supermercado. Então, os processos burocráticos são bastante rígidos sempre para quem produz, né? E ao mesmo tempo é difícil para quem compra também. Então, esse arranjo sempre é talvez o maior desafio que a gente tem, né? De você conseguir fazer um apoio para o agricultor familiar, que é o caso que eu estou citando, ao mesmo tempo a condição de conseguir colocar aquele produto dele numa gôndola de mercado em função de toda a dificuldade que se tem de burocrática de você produzir um produto de maior qualidade também ser aceito por esses mercados, né? E vocês trabalham também com indígenas, porque é uma região que quase que mistura agricultura familiar, tem muita questão indígena, muito conflito também. Trabalho também no ICV? O ICV ele tem uma história de trabalho com indígenas bem interessante. Assim, a gente fez um aprendizado trabalhando na região, mesmo de Cotriguaçu, quando nós estivemos trabalhando com um grupo lá, quando a gente trouxe uma ideia de trabalho territorial, aprendemos bastante. E nos últimos anos, a gente tem apoiado a Associação Indígena aqui do Mato Grosso, chamada FEPOINT. Isso é uma coisa importante também. Eu acho que o Mato Grosso é conhecido como o estado do agronegócio, mas também tem uma população invisível aí nessa agenda. Aqui a gente tem mais de 43 povos indígenas viventes do estado de Mato Grosso. E o nosso apoio, vamos dizer assim, é a própria ancoragem junto com a gente da FEPOINT e suporte nesse conhecimento que a gente tem, inclusive de apoio, seja legal, seja no apoio ao destravamento de questões burocráticas que esses grupos têm, e aprendendo muito com eles também. A gente aprende muito com os povos, aprende a fazer essa troca entre o sistema que ele vive e o sistema que a gente vive também. Bom, a gente, um pouco antes de gravar, a gente estava conversando um pouco aqui, né, e você falando do trabalho de vocês, que é um trabalho de chão, né? Você queria destacar essa questão. O ICV, ele, por exemplo, ele trabalha também com voluntários, as pessoas que de repente se sentirem identificadas com o que vocês fazem, elas podem chegar até vocês e falar, olha, eu quero ser um voluntário, eu quero ser um parceiro. Como é que vocês têm esse tipo de parceria do ICV? Queria que você falasse um pouquinho também dessa questão, por que o chão, né? Por que a terra, Renato? Por que eu falei que eu queria destacar isso, assim? Porque a presença no local, Lídice, faz muita diferença de entender um pouco dos desafios que essa região enfrenta, né? Que as regiões enfrentam. Então, tipo, o ICV é uma organização que ela não fala de longe, ela fala de perto. Quando eu falo de chão, não é só no chão no sentido de trabalhar com a agricultura familiar, não é só trabalhar com a questão da pecuária, é também trabalhar com a transparência. Eu acho que no início eu não falei, mas acho que é importante. O ICV tem 4 iniciativas específicas. Uma chamada Negócios Sociais, que fala muito disso, da agricultura familiar, que eu acabei focando mais aqui na nossa conversa. Uma outra de direitos socioambientais, que é um pouco dessa nossa abordagem que a gente tem, que a gente estava falando agora há pouco, nossa presença junto com os indígenas, é isso, né? Tirar um pouco, compreender os seus direitos e compromissos e que os povos têm perante muitas coisas aí no Estado e fora do Estado. Nós temos uma agenda bastante forte de incentivos econômicos também, que é isso, né? A produção, com essa agenda de pecuária que a gente estava falando, e as relações que isso tem com as questões econômicas do nosso Estado, e outras agendas mesmo que estão ligadas à conservação e os serviços ecossistêmicos, que é importante em termos da valor também. E uma agenda de transparência socioambiental, que é levantamento de dados técnicos. Quando você fala, por exemplo,
dessas informações de queimada no Pantanal, ou seja, ou de dados gerais de gerado no nosso estado e todo, se dá em função do levantamento do ICV nessa agenda nossa de transparência. Então, esses pilares formam o que a gente chama de construção de soluções para compartilhar. E quando a gente fala de compartilhamento, sim, esse voluntariado, Lídice, na verdade, é as parcerias que tem com diversos parceiros locais que se estabelece e que, na verdade, fazem com que haja mais concretude no nosso resultado, né? Então, de novo, reforçando, a nossa presença de chão e a concretude do nosso resultado se dá em função das parcerias que a gente estabelece por aqui, né? Isso é muito legal, seja com associações, sejam com voluntários, por que não, pessoas que estão próximas do ICV e que, de alguma forma, reconhecem o nosso trabalho, uma forma de contribuir para grupos vulneráveis aqui e fora do estado. Para a gente encerrar, Renato, alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de trazer aqui, de reiterar? Talvez a gente não falou de projetos futuros, né? Tem alguma questão que você gostaria de trazer aí? Eu acho que na verdade, gostaria de encerrar um pouco pelo que você começou, assim, os riscos que nós estamos passando agora com as queimadas no nosso estado e na Amazônia como um todo. Eu acho que é muito relevante, muito importante, Liz, dar ênfase, principalmente num momento de pandemia como que estamos passando agora. Esses períodos de queimadas, e a gente tem que pedir assim, um apoio a toda a sociedade mesmo, seja no apoio ao pedido de que haja uma agenda de comando e controle, sim, para a ilegalidade em termos de queimada, principalmente num momento de pandemia, onde essa fumaça está próximo de uma doença que justamente atinge os pulmões de todos os brasileiros, assim. Então, essa é uma preocupação que a gente está gritando forte e pede ajuda o tempo todo, seja numa agenda, por exemplo, que às vezes com grande visibilidade, como acontece no Pantanal, e grupos, como você bem citou, do nosso trabalho de apoio às mulheres lá, mas toda uma comunidade que precisa desse apoio, de que queimadas não aconteçam na nossa região, né? E tudo que se fizer favorável a isso, contra, na verdade, as queimadas, ajuda demais a nossa sociedade como um todo. E isso é uma agenda que você vê, luta bastante, assim. E para projetos futuros, na verdade, a presença futura do ICV, o que a gente está cada vez mais compreendendo é a força e a importância da sociedade mesmo, do terceiro setor, a compreensão que na sociedade, que as pessoas compreendam o papel do que às vezes até essa forma pejorativa de colocar como ONG, que parece que são espaços que jorram dinheiro dentro, e na verdade não é nada disso, é um grupo de voluntários, de voluntários assim pela causa realmente, que trabalham em prol de uma sociedade mais justa e mais equilibrada, né? Isso é muito legal, assim, por exemplo, eu estou aqui em Alta Floresta já há 40 anos e reconheço muito, mesmo estando no ICV agora, o papel fundamental que o ICV, ou as organizações do terceiro setor, junto com o setor público e privado, e essa coesão é importante para a sociedade nossa, sabe? E o estado de Mato Grosso nosso precisa, e eu acho que agradece quando isso acontece de uma forma equilibrada, né? Sem polarizações. A gente até quis trazer nesse dia uma entrevista especial falando justamente do ICV como uma instituição que tem reconhecimento público, né, junto à sociedade, que tem trabalhos prestados aí há 30 anos, mostrando aí que o meio ambiente é algo que nós precisamos sim cuidar, olhar. Sabemos que tem muitos lutadores e defensores do meio ambiente, né, e são vozes que estão sempre trazendo esse alerta, e a gente vê aí, infelizmente, a cada ano, desmatamento aumentando, queimadas aumentando, e a gente sentindo o reflexo disso na saúde, mas aí parece que na hora de falar de meio ambiente, são as mesmas figuras, as mesmas instituições, e o que a gente precisa é realmente que funcione, que as políticas públicas, né, que as fiscalizações, que tudo que na teoria foi criado para proteger o meio ambiente, realmente tenham eficiência e eficácia, né? Então, assim, Renato, a gente agradece muito você ter disponibilizado o seu tempo, falado um pouquinho aí. Espero que as pessoas assim se alertem e de repente queiram procurar conhecer mais, né? O ICV tem o site, né? É o icv.org, né? Isso, www.cv.org.br. Eu acho que você colocou um ponto fundamental aí, tem que compreender e tirar
esse pejorativo dessa história de meio ambiente como se fosse separado da gente. Na verdade, é o meio que a gente vive, né? É a nossa qualidade de vida, assim, não é abraçar a questão não é abraçar a árvore, a questão é viver com qualidade. Esse é o ponto. Na hora de reclamar do calorão e da fumaceira aqui em Cuiabá, que a gente está vendo aqui, né, a nossa capital tomada pela fumaça, e a gente também fazer a nossa parte como cidadão, né, de não botar o fogo no lixo, de acompanhar todas essas questões, é muito importante. E nunca levar de uma forma muito simplista, sabe, Lídia? A gente não está assim, a gente está num momento muito complicado de qualquer jeito que você fala para você estar de um lado ou de outro. A questão não é essa. A questão principal é que, na verdade, nós, como sociedade, temos que compreender o papel que as questões socioambientais têm influência, inclusive, no papel econômico das agendas, né? Então, tipo, eu acho que está claro, uma coisa que não é mais subjetivo o efeito das mudanças climáticas hoje na nossa produção, né? Obviamente, a gente tem um papel que às vezes parece um papel pequeno, mas é um papel importante, porque, de alguma forma, se a gente consegue mudar um pouco do meio que a gente vive, a gente contribui para o coletivo. Eu acho que isso é legal. Tá joia. Renato, muito obrigada novamente. Obrigado a você, Lídia. Trabalho para vocês. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau. E até uma próxima. Até, tomara. Tchau, tchau. Tchau.